Pessoal, olá. Tô regravando aqui esse encontro porque deu problema último e a gente tá falando um pouquinho sobre física moderna, tá bem resumido por causa do horário e o calendário também que tá no finalzinho, né? Bom, o foco da gente vai ser aqui na quantização da energia, tá? A gente precisa focar nisso daqui, dizer que a energia ela está associada à frequência da radiação, beleza? E de maneira proporcional, tá? À medida que a frequência aumenta, a gente vai ter uma energia também crescente, uma proporção direta. E o efeito fotoelétrico, ele é uma aplicação, tá? Dessa ideia da quantização da energia. E a gente consegue perceber essa aplicação como sendo a resolução de um problema, né? O Hertz ele percebeu o efeito fotoelétrico ainda em 1887, mais ou menos, se eu não me engano, posso estar errando a data. E o Einstein ele vai justificar, né, com a aplicação aí da ideia da quantização de energia do Max Planck em 1905, tá? E aí, esse ano, né, 1905, é conhecido como o ano miraculoso de Einstein, que é justamente quando ele publica, né, alguns artigos memoráveis, inclusive do efeito fotoelétrico, que rende a ele o prêmio Nobel, tá? Einstein, se não me engano é assim, tá? Então a gente tem o prêmio Nobel de Einstein e essa quantização da energia de Max Planck, né? Ela acontece no ano de 1900, tá? Então o Max Planck ele consegue ter essa relação da energia com a frequência, e para que isso seja verdade, né, que a gente diga que a energia ela está associada com a frequência, é necessário que haja um valor aqui, uma constante de proporcionalidade que ele chamou de H, que à época, né, conta-se a história que foi uma gambiarra, né, vamos colocar assim, que ele fez para poder a matemática bater e posteriormente foi comprovado que estava correto, tá? Esse valor de H, ele é 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo, mas ele também pode aparecer de outra maneira, que é na forma do electrovolt. Então pode ser isso, ou H também pode ser 4,14 vezes 10 a menos 15, tá? E aqui ele vai surgir pra gente como o electrovolt vezes segundo, que no final dá energia em electronvolt, né? Então se você quiser a energia em electronvolt, a gente usa essa de baixo, mas se eu quiser energia em Joule, eu uso essa constante aqui de cima. Esses valores são tabelados, vocês não precisam decorar, tá? Podem ser consultados. A gente vai falar do efeito fotoelétrico somente num ponto específico, que é baseado na função trabalho. Que bexiga é isso, Robson? O que é a função trabalho? A função trabalho é a energia mínima que a gente tem para poder fazer um elétron se mover, tá? Através da radiação, né? Que era uma coisa que não se acreditava ser possível. E aí a gente vai chegar nas aplicações daqui a pouquinho. Então o que é que eu preciso que vocês compreendam por enquanto? Ó, a gente tem aqui uma simulaçãozinha do efeito fotoelétrico. Isso aqui minha filha tava mexendo, peraí. Tá aqui. E o que é que a simulação está mostrando para nós? Eu vou colocar aqui a tensão em 0, tá? Não tem nenhuma contribuição da fonte. E vou escolher aqui, por exemplo, o lítio, o metal. Aqui em cima a gente tem uma fonte de luz com comprimento de onda aqui, ó, de 550 nanômetros.
Para esse comprimento de onda, a gente tem uma frequência de 545 terahertz, tá? Eu posso alterar aqui a intensidade, ó, para deixar ele menos intenso, né? Ou seja, emitir menos fótons, tá? E se eu deixo ele mais intenso, eu vou estar emitindo mais fótons aqui, ó, que seria a partícula associada aí à luz. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Qual que é a ideia aqui desse efeito? Nesse canto eu tenho uma placa de lítio, tá? E eu posso mudar esse metal, ó, posso colocar aqui um outro material: bário, cério, cálcio, tório, tungstênio, titânio, magnésio, manganês, tem vários, tá? E aí eu vou deixar, sei lá, o próprio lítio. Nesse comprimento de onda aqui, ó, de 550, não há nenhuma emissão elétrica nessa minha lâmpada aqui, nessa minha ampola. E você percebe isso aqui, ó, com o amperímetro, tá em 0. Se eu mudar o lítio, por exemplo, para o bário, também não percebo nenhuma alteração. Ah, e se eu colocar aqui potássio? Opa, apareceram alguns elétrons, tá vendo? Quando esses elétrons aqui atingirem o outro terminal, vocês vão ver que a corrente vai ser alterada, porque a gente vai começar a quantificar os elétrons ao longo do tempo, ó, percebe? Olha a corrente aumentando. Então eu tenho aí elétrons que estão se movendo, tá, de um terminal ao outro. Por quê? Porque está mandando radiação aqui, ó. A luz está emitindo, iluminando, e os elétrons estão se movendo. E aí surge a dúvida, né? Pô, como é que eu tenho a movimentação de elétrons por causa do choque de luz? Inicialmente se pensava, né? Pensando em Maxwell, que foi quem quantificou aí a velocidade da luz, né? Que postulou que ela era constante, inalterável, 300 mil km por segundo. E como é que a luz consegue interagir, a luz que é uma onda, interagir com elétrons, que são partículas, para fazer elas se moverem, né? E aí o Planck e posteriormente o Einstein também seguiram a ideia um pouquinho diferente de Maxwell, né? Não pensando a luz como sendo onda, mas sim no comportamento particular da luz, ou seja, como partícula. Imaginou corpúsculos que se chocam com os elétrons e isso faz com que eles se movam, tá? Se eu mudo aqui, por exemplo, para o césio, perceba que eu tenho também elétrons sendo enviados, ó. E quando eu aumento a intensidade, eu tenho mais elétrons que são enviados. Mas a energia de cada elétron desse que está sendo lançado, ela não se altera, tá? Eles estão saindo com a mesma energia cinética, só que agora, como está passando mais carga no mesmo intervalo de tempo, eu tenho uma corrente maior, tá? Se eu diminuo aqui a intensidade, eu vou ter menos elétrons sendo movidos, né? Então a corrente também vai reduzir. E se eu mudar o comprimento de onda, ó, baixei para 486. Aí a gente ainda tem uma emissão pequena, mas existe, tá? Baixei aqui para 330 nanômetros. Ainda assim está tendo uma emissão pequena, tá? Vou colocar para o outro lado agora. Aumentei. Opa, 723 nanômetros já não tem nenhuma emissão. Se eu diminuir aqui para 650, 49, também não tem emissão. Diminuir um pouquinho mais para 43, também não tem emissão. Repare que aqui eu tenho já essa informação, ó. Esses 642 nanômetros é o comprimento de onda mínimo para eu poder ter uma emissão, ó. Vou baixar aqui em cima. Cadê? Para 42. O elétron foi arrancado, ó. Tá vendo ele aqui soltinho? Se eu botar para cá, para 45, não tem elétron nenhum. Mas se eu coloco exatamente em 42, agora ele não mostrou, mas estava mostrando um elétronzinho aqui. Ó, 641. Tem elétrons ali que estão sendo arrancados, ó. Cada radiação que chega arranca um elétron. Só que esses elétrons não estão se movendo para o outro lado do terminal.
Porque eu consegui dar uma energia mínima para arrancar o elétron, mas não sobrou nada para eles se moverem. Se eu diminuo mais aqui o comprimento de onda, ou seja, eu aumento a frequência, eu vou dar mais energia. Então eles vão começar a conseguir se mover, tá? E eu posso aumentar aqui também essa quantidade, ó. Cada emissão está associada à radiação que chega, beleza? Voltando lá para o nosso quadro, o que é que a gente está visualizando ali? Eu tenho uma energia mínima para poder arrancar o elétron. Então imagine que você tem aqui, ó, vamos supor, uma plaquinha beleza? Essa plaquinha de um metal qualquer, lá a gente tava usando, acho que foi o césio agora, não tenho certeza, tá? E aí eu tinha uma fonte de luz, né? Imagina aqui que a gente tem uma lanterninha, tá? Que tá mandando aqui, ó, radiação, né? Luz. Na hora que a luz se choca com o metal, com o material aqui, ele vai, se tiver uma frequência alta o bastante, vai conseguir fazer o elétron se mover. Se for uma frequência que dê uma energia mínima para arrancar o elétron, ou seja, igual à função trabalho, o elétron vai ficar somente sobre a placa. Ele vai ser arrancado, mas ele não se move. Só que se essa energia for maior do que essa para arrancar, esse elétron ele vai sair por aí, tá? Então ele vai ganhar uma certa energia e vai sair por aí. Por exemplo, imagine que a luz está mandando 10 joules de energia. A energia mínima para arrancar esse elétron aqui seja 6 joules. Beleza, se mandou 10, é mais do que o suficiente, né? Então chegou 10 joules, arrancou o elétron e sobrou energia, né? A gente pode perder energia ou criar? Não, a gente transforma. Então ela gastou, entre aspas, né, 6 joules para arrancar o elétron daqui, e esse elétron ele vai sair aí se movendo com 4 joules de energia cinética, né? O movimento dele vai estar associado a essa energia que sobrou. Chegaram 10, arrancou por causa de 6, sobrou 4. Então quando eu fizer a adição, né, da energia para arrancar o elétron, que aqui vai ser a nossa função trabalho, que eu vou chamar ela de φ, tá? Função trabalho aqui de cima, eu vou até apagar ali essa setinha e vou colocar função trabalho, φ maiúsculo, que é a energia mínima para arrancar um elétron, tá? E o que sobrou lá em cima foi energia cinética, ou seja, a energia total da radiação que chega, energia total, ela vai ser uma somatório da energia para arrancar o elétron, que é a função trabalho, com o que sobrou, né, para fazer ele se mover, energia cinética. Em outras palavras, eu poderia dizer aqui que a energia cinética é a energia do fóton, que é aquele, ó, H vezes F, beleza? Menos quem? Menos a função trabalho, que é a energia mínima para conseguir arrancar um elétron. Essa aqui é uma expressão que é importante a gente lembrar. Beleza? Opa, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui que ficou feioso. Essa aqui é uma informação importante para que a gente se lembre. Beleza? Energia cinética é C, energia do fóton é, e a função trabalho, φ. Beleza? E aí, se a gente quiser substituir aqui, ó, a energia cinética, ela é igual. Quem é esse E? É H vezes F, ou seja, a constante de Planck vezes a frequência da radiação menos a função trabalho. É outra forma de escrever. E a gente consegue saber qual foi a energia que o elétron, né, saiu no efeito fotoelétrico, e a gente consegue usar, por exemplo, placa fotovoltaica por causa disso, né? Mas a ideia primordial é que o Planck, ele
contribuiu para a ideia de, como chama, valores de energia quantizados. Como assim quantizados, Robson? Veja bem, a gente tem a ideia aqui do seguinte, ó. Acreditava-se que a energia ela era contínua por causa da natureza da luz, né? E aí se pensava, por exemplo, que se a gente analisasse um gráfico dela, seria algo desse tipo aqui assim, ó. Contínuo, né? Valores intermediários aos montes. E quando Planck chega na ideia da quantização, ele acaba dizendo para nós que existem valores específicos que a energia pode assumir, né? Que são todos múltiplos desse H. Então a frequência ela vai variar um bocado, só que o H ele é fixo. Então o valor mínimo que a gente vai ter é baseado nesse H. E aí a energia ela começa a ter patamares, tipo, ela pode assumir um valor aqui assim, ela pode assumir outro aqui, pode assumir outro lá em cima, sabe? Por aí vai. Mas aquela ideia contínua que a gente tinha aqui como esse gráfico roxo, ó, contínua, ela não existe mais. Ela agora tem um comportamento discreto, que é valores específicos, né? Tipo, eu sempre brinco falando o seguinte: eu saí hoje da prova de matemática dizendo que Breno teve 2,3 filhos. É possível ter 2,3 filhos? Não. Filho é uma medida contínua, discreta, né? Ou vai ter um, ou vai ter dois, ou vai ter três, vai ter zero. Mas ter um filho e meio não rola, né? Eu sei, não sejam criativos, tá? Então imagina pelo que eu tô falando aqui, tá? Essa é a ideia geral. Quando a gente vai para uma aplicação disso aqui, é o seguinte, ó. Deixa eu trazer aqui alguns exemplos. A função trabalho do sódio é de aproximadamente 2,3 elétron-volt. Função trabalho do sódio, 2,3 elétron-volt. Converta esse valor para joules e determine se um fóton com energia de 3 vezes 10 a menos 19 joule seria capaz de arrancar um elétron desse metal. Bom, função trabalho φ é a energia mínima para a gente conseguir arrancar um elétron. Ele me disse que essa energia é 2,3 elétron-volt. Isso não é um valor de energia que a gente está acostumado a utilizar. A gente costuma utilizar joule, não é isso? Então, para eu poder fazer essa conversão para joule, eu vou precisar usar uma outra coisinha aqui, tá? Que outra coisinha é essa? A gente vai usar a carga elementar, que é o valor de um único elétron, né? A carga de um único elétron. Quanto que vale essa carga? É 1,6 vezes 10 a menos 19... Opa, desculpa. Ali é Coulomb, né? A carga elementar. A gente tem 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Beleza? Que é a carga de um único elétron. O que a gente quer fazer nessa ideia de elétron, volt, e associar ele com joule é o seguinte. Volta aqui em cima comigo. Lembra que eu falei que a constante de Planck, H, ela pode ser apresentada em joule ou em eletronvolt, né? Então, se eu uso 4,14 vezes 10 a menos 15, então eu tenho aí o valor dela a energia vai sair em eletronvolt. Se eu uso 6,63 vezes 10 a menos 34, eu vou ter ela em eletronvolt, ou em joule, né? Como é que eu vou relacionar essas duas? Perceba que eu vou ter aqui, ó, segundo e segundo. O que está alterando é o joule e o eletronvolt. Você percebe que a potência de 10... ela tem uma certa alteração. A gente tem ali menos 34 e aqui tem menos 15. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter adicionado, né? Como é que eu vou transformar esse menos 34 aqui, em menos 15? Eu tenho que ter somado 19 a ele.
E a única maneira de somar 19 a esse cara é se eu dividir pela carga elementar, que vocês lembram, eu acabei de escrever aqui embaixo, ó, que é 10 a menos 19. Ou seja, se eu fizer aqui, ó, o 6,63 vezes 10 a menos 34 e dividir esse valor pela carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, isso vai resultar em quanto? Bora visualizar aqui o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui a calculadora para a gente fazer esse valor juntinho. Cadê a calculadora aqui, ó? 6,63 dividido por 1,6. 4,14, que é exatamente o valor que a gente tinha lá da constante de Planck. 4,14 vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 34 menos 19 é menos 34 mais 19. Então aqui vai dar menos 15. Aí a gente fez a conversão de joule por segundo para electrovolt vezes segundo. Tá? Então a constante de Planck, se eu dividir ela pela carga elementar, eu vou ter esse valor para electronvolt. Se eu não dividir, eu vou ter o valor dela de 6,63. Então a gente precisa ficar ligado nessas duas ideias, tá? Se for ser em joule ou se vai ser em electronvolt. Como aqui embaixo eu já tenho electronvolt e eu quero para joule, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a operação contrária. Se aqui eu dividir pela constante, para passar em electrovolt, se eu já tenho electrovolt, eu vou ter que multiplicar. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou ter o meu 2,3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, beleza? Quando eu fizer essa multiplicação, aí você vai ter aqui, ó, 2,3, 1,6, 6 vezes 3, a gente tem 18, sobe 1, 6 vezes 2, 12 com 1 vai dar 13, beleza? 1 vezes 3 dá o próprio 3, 1 vezes 2 dá 2, e agora a gente vai fazer a adição. 8 não tem com quem somar, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 3. 2 depois da vírgula eu vou ter 3,68. Então, a função trabalho... Tô gravando. Tô com febre. É? Quem disse? Eu tô com frio. Tá, mas não tá com febre não, papai. Bora botar o termômetro. Coma, já vai colocar o termômetro. Ó. Então, a gente vai ter aqui que a função trabalho foi 3,68 é aproximadamente 3,7, tá? Vezes 10 a menos 19 joule, beleza? Quando eu faço isso, olha como a gente ganha tempo aqui em cima, ó. Não pode ser nenhuma dessas possibilidades, uma vez que ela não tem o 3,7 vezes 10 a menos 19. Então, só pode ser A ou B, que é 3,7 vezes 10 a menos 19. E agora surge um questionamento. Sendo esse valor, o fóton, ele vai ou não arrancar o elétron? O que é que me diz isso? Se a energia do fóton, for maior ou igual à função trabalho, ele arranca. Beleza? Agora, se a energia do fóton for menor que a função trabalho, ele não arranca. O elétron não vai ser ejetado, não vai ter fóton elétron, tá? Então, qual é a energia do fóton? A questão me disse aqui, ó, que era 3 vezes 10 a menos 19. 3 vezes 10 a menos 19 é maior ou igual a 3,7? Não, é menor. Então, ele não vai arrancar, deixando assim para nós a alternativa ao quê? A. O valor é 3,7, 10 menos 19 da função trabalho e não vai arrancar o elétron porque é menor do que a função trabalho. Eu estou usando a resolução da questão também para explicar o assunto, tá? Essa daqui é mais complicada um pouquinho porque ele pergunta
a frequência de corte. Ou seja, qual é a frequência da radiação para conseguir arrancar. Se eu já tenho essa função trabalho aqui, ó. Função trabalho sendo 3,7 10 a menos 19 Joule. Ele quer saber qual que é a frequência para conseguir arrancar esse elétron. Espera aí, então eu preciso pegar isso aqui e analisar de forma energética, H vezes F, beleza? Porque isso aqui, a função trabalho é uma energia também, tá? Então, se eu mando radiação com certa energia para lá, ele vai arrancar ou não o elétron, beleza? Então aqui ele vai estar arrancando ou não. Se esse HF que eu mandar de radiação for maior que 3,7, ele arranca e o elétron se move. Se for igual, ele só arranca. Então eu vou usar o valor da função trabalho como sendo o valor de E. Aqui, ó. Opa. Aqui. E eu vou ter 3,7 vezes 10 a menos 19 é igual a constante de Planck H. Quem é esse H? Eu não vou usar agora em elétron volt não, tá? Esse aqui não, ó. Eu vou usar em Joule. Ô Robson, por que você vai usar em Joule 6,6? Vou arredondar para 6 para ganhar tempo, tá? Por que eu vou usar 6? Porque ele está me dando aqui também em Joule, ó. Não está em eletronvolt, beleza? É igual a 6 vezes 10 a menos 34 vezes a frequência, que é o que eu quero descobrir. Essa frequência aqui vai ser justamente a frequência zero ou a frequência de corte. Pego 6, 10 a menos 34... né, divido os dois lados por esse valor, ou como vocês aprenderam, né, que não é muito correto, passa para o outro lado dividindo, e você vai ter o valor da frequência, beleza? 3,7 vezes 10 a menos 19 sobre 6 vezes 10 a menos 34 é igual a minha frequência. Beleza? E agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer essa divisão, tá? O 3,7 sobre 6. Se fosse 3,6, o negócio ficava melhor pra gente, né? Mas não é isso. Então, tá meio confuso aí o negócio. Bora lá. Quanto é que vai ser essa minha divisão? Quando eu jogar o 10 a menos 34 para cima, eu vou ter que F0 é igual a 3,7 sobre 6 vezes 10 menos 19 mais 34 vai me dar quanto? 15 positivo. Então eu já posso cortar letra E, já posso cortar letra D e já posso cortar letra A, porque todos apresentavam um 15 negativo, ou 19, né, como é o caso da letra E. Então só pode ser B ou A. Para ser 1, tinha que ser exatamente a mesma coisa, tá? Agora também a divisão tá correta, não tá muito legal não, né? Ia dar menos do que 1, né? Tem alguma coisa estranha, deixa eu dividir isso daqui. Quando a gente fizer, por exemplo, 37, vou tirar a vírgula, 37 dividido por 6, por 60 na verdade, né? A gente vai ter 0, aqui vai virar 370, 60 vezes 6, a gente vai sobrar 10 daqui, porque vai dar 360, já tem a vírgula, boto 0, a gente daria 0,61, 0,61 vezes 10 a quanto? A 15. Ele seria mais próximo de quanto? Disso aí. Mais próximo de 1, né? Não seria próximo de 2,2. Até o enunciado seria melhor que tivesse colocado aqui qual é a frequência mínima aproximada, né? 0,61 está mais perto de 1 do que de 2,2. Então seria aí letra B, tá? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre mais próximo. Não, Siri, não perguntei nada não. Bom, outras questões agora para finalizar, o que é que a gente tem? Um laser emite uma luz monocromática, ou seja, de uma única cor, cujos fótons possuem uma frequência de 5, 10 a 14 Hz. Calcula a energia de um único fóton desse laser em Joule. Belezinha, oxente.
a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Isso implica dizer que a energia é igual. Como ele falou em Joule, então eu vou usar o meu 6,6, né? Mas eu vou arredondar aqui para 6 para ganhar tempo. Vezes 10 a menos 34, multiplicado pela frequência, que foi 5 vezes 10 a 14. Então, a energia seria igual a 6 vezes 5, 30, que multiplica potência de mesma base, né? Repete, somos expoentes. Menos 34 mais 14, a gente teria menos 20. Beleza? 30 vezes 10 a menos 20 joule. Ou a energia também poderia ser 3 vezes 10 a menos 19 joule. Também está correto. Só escrevi aqui em notação científica, né, na parte de baixo, e em cima eu coloquei o valor bruto, mas as duas respostas estão corretas, como você preferir marcar, beleza? Outro exemplo, determine a energia em joule, então ele quer de novo o valor de E, de um fóton de radiação ultravioleta que possui comprimento de onda de 200 nanômetros. Lambda igual a 200 nanômetros é a mesma coisa de dizer que você tem 200 vezes 10 a menos 9. Beleza? Que eu poderia também escrever em notação científica 2 vezes 10 a menos 7, menos 7 metros, para ficar mais confortável. Mas, Robson, eu aprendi que a energia era a constante de Planck vezes a frequência. Como é que eu vou chegar aí pelo comprimento de onda? Oxente, tu não aprendeu no segundo ano que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência? Foi. Então, a frequência pode ser dada pela velocidade sobre o comprimento de onda, tá? E a radiação, ela sempre se move com a mesma velocidade, né? A velocidade da luz. A radiação ultravioleta é a velocidade da luz. Você vai ter 3 vezes 10 a oitava, dividido, qual foi o comprimento de onda? 2 vezes 10 a menos 7. 3 sobre 2 vai dar 1,5. E o menos 7, quando subir positivo, vai ficar 8 mais 7, 15. Vezes 10 a 15 Hz. Essa aqui é a frequência que a gente vai utilizar. Então, a energia vai ser a constante de Planck. 6, eu estou arredondando só para ganhar tempo, tá? Mas vou fazer total, na verdade. 6,6 vezes 10 a menos 34, que multiplica 1,5 vezes 10 a 15. Então, 6,6 vezes 1 é o próprio 6,6. 6,6 vezes meio é a metade, 3,3. Então, vai dar 9,9 vezes 10 menos 34 mais 15 me dá menos 19 joule. Essa é a energia, aproximadamente 10, né, vezes 10 a menos 19. Beleza? E por fim, uma placa metálica possui uma função trabalho de 3 vezes 10 a menos 19 joule. Então, Φ já foi informado, 3 vezes 10 a menos 19 joule. Se um fóton com energia de 5 vezes 10 a menos 19 joule incide sobre essa placa, qual será a energia cinética máxima, que ele chamou aqui de Kmax? K, a gente costuma usar energia cinética, tá? No inglês, mas eu costumo usar EC. Energia cinética máxima é igual a quanto do elétron ejetado, ou seja, do fotoelétron. Eu mostrei para vocês que a energia cinética nada mais é do que a energia do fóton menos a função trabalho. Então, isso implica dizer que a energia cinética máxima vai ser a energia do fóton, 5,10 a menos 19, menos a função trabalho, que é 3 vezes 10 a menos 19. Logo, eu vou ter aqui 2 vezes 10 a menos 19 joule. Essa aqui é a energia do fóton elétron, tá? Lembrando que fóton é a partícula, vou colocar entre aspas, partícula da luz, tá? Planck e Einstein, eles falavam que era um pacotinho de energia. Então, se você tem um feixe aqui de radiação, ó,
ela tá cheia de pacotinho, tá certo? Aqui de energia. São esses pacotinhos, essas partículas da luz, né? O comportamento corpuscular que faz com que os elétrons consigam se mover. Naquele desenho que eu fiz lá em cima, ó. Cadê? Aqui. Então a gente teria partículas vindo e se chocando com esses elétrons aqui de baixo, e elas têm uma certa energia. E essa energia ela é quantizada, ou seja, é fixa, é um valor que só pode assumir determinadas quantidades, tá? E ao se chocar com o elétron, eles podem ser arrancados. Se for maior do que a função trabalho, eles ganham energia cinética, ou seja, se movem com certa velocidade. Se não, ou não arrancam ou mantêm eles arrancados paradinhos ali em cima, tá? Bom, essa foi uma revisão bem corrida, mas eu espero que tenha dado para somar alguma coisa, tá? E que ajude vocês, beleza, galera? Forte abraço, se cuidem, tamo junto.